Nosso estudo de hoje está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. E Emmanuel comenta na lição 106 do livro Vinha de Luz, como cooperas? Lendo a afirmativa de Paulo, reconhecemos que, em todos os tempos, o discípulo sincero do Evangelho é defrontado pelo grande conflito entre as sugestões da região inferior e as inspirações das esferas superiores da vida. O espírito do mundo é o acervo de todas as nossas ações delituosas em séculos de experiências incessantes. E o espírito que provém de Deus é o constante apelo das forças do bem que nos renovam a oportunidade de progredir cada dia a fim de descobrirmos a glória eterna a que a infinita bondade nos destinou. Deus é o Pai da criação, tudo fundamentalmente pertence a Ele. Todo o campo de trabalho é do Senhor, todo serviço que se fizer será entregue ao Senhor, mas nem todas as ações que se processam na atividade comum provêm do Senhor. Coexistem nas oficinas terrestres, quaisquer que sejam, a criação divina e a colaboração humana. E cooperadores surgem que se valem da mordomia para exercer a dominação cruel, que se aproveitam da inteligência para intensificar a ignorância alheia, ou que estimam a enxada prestimosa não para cultivar o campo, mas para utilizá-la no crime. O cientista no conforto do laboratório e o marinheiro rude sobre a tempestade estão trabalhando para o Senhor. Entretanto, para a felicidade de cada um, é importante saber como estão trabalhando. Lembremos-nos de que há serviço divino dentro de nós e fora de nós. A favor de nossa própria redenção, é justo indagar se estamos cooperando com o espírito inferior que nos dominava até ontem, ou se já nos afeiçoamos ao espírito renovador do eterno Pai. Uma coisa que a gente precisa fazer urgentemente, inicialmente, é aprender a agradecer as oportunidades que a gente tem de trabalho aqui na Terra. A gente sabe que tem algumas pessoas que nascem sem condição de trabalhar mesmo, né? Ou por limitações muito grandes, às vezes no campo mental, às vezes no campo físico mesmo. Às vezes tem até a lucidez mental, mas não tem capacidade física. E a gente sabe que esse tipo de coisa, partindo do princípio que Deus é justo, Deus é bom e Deus nos ama, né? E tem uma razão de ser para isso acontecer, né? Então é uma prova duríssima. Mas a maioria de nós, a gente está aqui vivendo, principalmente no nosso país, mas isso eu acredito que seja um costume no mundo todo, né? A gente fica querendo trabalhar cada vez menos e ganhar cada vez mais, né? Então a gente esquece a parábola que tem dos trabalhadores da última hora, né? Das pessoas reclamando do salário. Peraí, por que eu estou ganhando a mesma coisa que ele? E a gente fica o tempo todo querendo mordomias. E outra coisa também, que é o foco principal do estudo de hoje. Ele está falando não só disso, ele está falando também de como a gente exerce os nossos ofícios, nossos trabalhos aqui na Terra. Então, vamos lembrar que, mais uma vez, porque é uma frase marcante, é uma frase que vai ficar sempre em nossos corações. Quando André Luiz começa a escrever os seus livros, ele escreveu 26 livros através das mãos de Chico Xavier, né? Desses 26, 13 livros são considerados o livro do repórter no mundo espiritual, né? Histórias do mundo espiritual. E o primeiro deles foi o Nosso Lar. E logo na capa do Nosso Lar fala assim, ó, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Essa frase ela não deve ser interpretada somente no campo das tarefas de cunho religioso, de cunho salvacionista, de cunho cristão, não. Ela tem que ser interpretada também com os nossos trabalhos aqui, porque se a gente apareceu tendo uma oportunidade com um determinado ofício, dizem os espíritos para a gente tem que esgotar todas as maneiras possíveis de fazer aquele exercício com toda a excelência possível. E a gente vai perceber que tem serviços, né, que enquanto a gente estiver encarnado, eles estão evoluindo, a gente deve ficar acompanhando a evolução dele para não deixar ele obsoleto. Principalmente esses serviços de hoje no campo da informática, no campo do direito, né, com a evolução das leis. Nesses campos que estão o tempo todo acompanhando o progresso, a gente tem que estar atualizado o tempo todo. E tem outros serviços que a gente consegue esgotar rápido. Quando a gente esgota, aprende tudo, naturalmente a nossa vida vai convidando a gente a tomar outros caminhos. Por exemplo, eu já citei esse até como exemplo de uma pessoa que eu conheço que foi juiz do estado do Rio de Janeiro durante muito tempo
e que quando se aposentou fez concurso para juiz do trabalho, que é uma outra área, na área federal, saiu do estado para o federal e foi trabalhar com uma outra área, né, diferente, quer dizer, ele esgotou aquilo ali, aquele tempo que ele ficou ali, procurou fazer da melhor maneira possível e agora está fazendo em outro campo. E é assim também com a gente. Agora, o que ele vem chamar a nossa atenção aqui, né, é para que a gente comece a perceber, né, cada detalhe do nosso trabalho, se a gente realmente está exercendo o nosso trabalho com excelência. Então a gente começar a pensar assim, será que eu estou aproveitando da mordomia para dominação cruel, para intensificar a ignorância alheia? Ou será que a enxada, o instrumento de trabalho que estão me dando, não está sendo para cultivar o campo, mas para utilizá-la para o crime? Ele fala da enxada aqui, mas por exemplo, eu sou músico. A minha enxada muitas das vezes é o piano, porque eu toco piano. E o piano que eu estou tocando, será que está servindo para levar paz para as pessoas? Quando eu lembro de uma música muito bonita da nossa música popular brasileira, fala: eu peço a Deus para poder doar a luz, que a minha voz cumpra a missão de atenuar toda a amargura dessa terra de Jesus. Será que eu faço isso? Ou será que eu pego o meu instrumento para cantar músicas e letras que vão estimular a violência, estimular a vida sexual desregrada, estimular essa agitação toda? Então, ele fala de enxada aqui, mas cada um vai adaptar ao seu instrumento. Tá? E o meu instrumento muitas vezes pode estar ali nas teclas do teclado, do computador, pode estar, né, no manuseio eu estou usando isso para quê? E ele chama a nossa atenção, né, o Emmanuel, em outros momentos, que é normal no ser humano, né, a gente, no primeiro momento, a gente utilizar de maneira incorreta os recursos que Deus coloca nas nossas mãos. É normal. Tá? Quanto mais próximo da infância do espírito, mais bobagem a gente faz. Então, a dinamite foi criada para quê? Para a gente estreitar o contato, abrir túneis, né? E a pessoa pegou a dinamite e começou a usar para guerra. O avião também foi criado para poder facilitar hoje, né, essa globalização maravilhosa que a gente consegue ir em qualquer lugar do planeta, né? Mas se utilizou o avião para fazer guerra também. Então, no primeiro momento, a gente sempre usa de maneira equivocada, mas daqui a pouco a gente chega à conclusão de: peraí, o trabalho que eu estou exercitando hoje, o meu trabalho profissional meu de verdade, estou falando de mim agora, tem muito contato com o ser humano. Se tem contato com o ser humano, eu posso estar passando para eles boas vibrações, eu posso estar me colocando na posição de ouvir um pouquinho, deixar a pessoa desabafar, e também exercitando até uma coisa chamada empatia, né, me colocando no lugar dele. A gente pode fazer isso, então a gente buscar o tempo todo excelência nos trabalhos e, gente, principalmente agradecer a Deus as oportunidades que a gente tem de trabalho, porque a gente vê nesse mundo muita gente desempregada. Nesse momento de pandemia, muita gente passando dificuldades grandes mesmo. E às vezes a gente tem um trabalho e não valoriza o trabalho. Quando está trabalhando, está mais preocupado em disputas dentro do cargo, então falar mal do patrão, falar mal do chefe, e está servindo dessa maneira também, né? Então ele vem falar para a gente: ó, todo o trabalho que a gente tem aqui na Terra, tá, ele é entregue pelo Senhor, mas nem todas as ações que se processam, elas vêm do Senhor, não. Elas misturam coisas que são divinas com coisas que ainda são humanas, e muitas dessas coisas de ingratidão. Né? A gente vê que tem muita gente que perde o emprego também por sua imprevidência, por sua falta de observação dos cuidados, por sua falta até de cumprimento do ofício a que foram chamados para cumprir. Né? Então, eu sempre procuro falar com meus amigos, né? Ah, eu estou trabalhando tanto, agradece a Deus em primeiro lugar porque você está trabalhando, agradece a Deus em primeiro lugar porque está tendo dinheiro para poder colocar comida na mesa. Esse é o primeiro e básico, né, de tudo aqui na Terra. Conseguiu fazer isso? Agora a gente vai tentando aprimorar, fazendo cursos, procurando adaptar o nosso horário. Né? Eu conheço gente que, meu Deus do céu, né? A pessoa às vezes dormindo 5, 4 horas por noite, mas conseguia pegar o horário dentro do ônibus, dentro do trem, para poder estar estudando, para poder ir para um outro emprego. A gente conhece pessoas que, por exemplo, tem um juiz, eu ia falar o nome dele aqui, aliás, esse nome a gente pode até falar, é William Douglas, ele é muito conhecido por conta de estimular as pessoas a fazerem concurso. Ele fala: minha mãe era empregada doméstica, ele hoje é juiz. Quer dizer, a gente consegue sim, a gente consegue, se a gente quiser, aprender a fazer essa pergunta para a gente: como cooperas?
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.